Em 17 de abril de 2023, em Porna, um alpinista indiano de 4 anos segura seu dispositivo de rapel a 19.600 pés de altitude. 3 dias sem oxigênio suplementar deixaram seus pensamentos lentos e confusos, dedos dormentes nas luvas, olhos e pernas pesados. A parte difícil já havia passado. Restava só um rapel de 6 metros e uma caminhada tranquila até o acampamento base, mas em 3 segundos tudo desmorona. Seus colegas viram, apavorados, ele sumir no fundo de uma fenda na 10ª montanha mais alta do mundo. O que veio a seguir é uma das histórias mais insanas que já contei no canal. Este é Anurag Malu. E estes são os 3 segundos que mudaram tudo. Bem-vindo ao limite extremo. Agora, não me cite sobre isso, mas, na minha experiência, existem 2 tipos de alpinistas que tentam picos de 6.000 metros. São pessoas que se preparam, começam por montanhas fáceis, aprendem sobre os efeitos da altitude e seus próprios limites. Alguns olham para o maior desafio e pensam, se eu superar isso, consigo qualquer coisa. Anurag Malu era assim. Ele tinha 34 anos, era de Kishangar, Rajastão, uma pequena e ensolarada cidade na Índia, bem longe dos Himalaias. Famosa pelo comércio de mármore, não pelo montanhismo. O pai era comerciante de mármore e a mãe, dona de casa. Tirou 1% em matemática, formou-se em TI e construiu carreira em startups de tecnologia na Ásia. Aos 30 anos, ele era gerente regional da Techstars no sul da Ásia. Nada nesse histórico indica alpinista de grandes altitudes, mas as sementes foram plantadas cedo. Quando estudante, ele leu sobre Bakendripal, primeira indiana no topo do Everest. Em 2013, foi escolhido embaixador jovem da Antártica e participou de expedição ao continente com o explorador Roberto Swan. Depois, ele contou: na Antártica, percebi que queria escalar montanhas, e o sonho virou objetivo. Em 2020, durante o confinamento da Covid, Anurag ficou preso em casa, como todos. Ele começou a correr em seu bairro, primeiro 1 milha, depois 5, depois 15, depois 20. A transformação física despertou algo nele. Anurag ficou realmente focado na escalada. Em 2021, ele fez curso básico de montanhismo no Instituto Nehru. Mais importante, ele obteve a mentoria de Bakendripal, cuja história o inspirou na infância. Nesse ano, ele chegou ao topo do Kangyatsei, 2 a 6.700 pés, em Ladakh, sua estreia em alta altitude no Himalaia, o que levou a novas conquistas. Em outubro de 2022, ele escalou o Monte Num, a 23.400 pés, e o Monte Amadablan, no Nepal, a 22.300 pés, montanhas técnicas com cristas de gelo exposto e trechos que exigiam habilidade de escalada. Em 2023, Anurag já havia escalado mais de 10 picos e visitado mais de 60 países nos 7 continentes. Ele ainda não era um alpinista de elite, mas era um legítimo, com experiência de verdade. Sua maior ambição era escalar todos os picos de 6.000 metros e concluir o desafio dos 7 cumes, subindo os mais altos de cada continente. Havia algo mais profundo, motivando-o além do novo interesse por exercícios. Comecei a escalar montanhas por causa da minha avó, explicou. Ela faleceu há 1 ano e meio e era minha pessoa favorita. Em cada topo de montanha, sentia sua presença ao meu lado. Acho que essa sensação de proteção espiritual, junto ao sucesso dele, criou algo perigoso. Quando tudo dá certo e você se sente protegido, é fácil achar que as regras não se aplicam a você. Quando foi escolher seu primeiro pico de 6.000 metros para começar a meta dos 14, Anurag não optou pela escolha mais lógica. Ele não escolheu Cho-Oyu ou Manaslu, picos normalmente usados como primeira experiência em 6.000 metros. Ele escolheu Annapurna, a montanha mais mortal da Terra, e sempre foi honesto ao explicar o motivo. Sempre quis que Annapurna fosse a primeira, pois é a mais difícil e mortal. Se conseguisse escalá-la, acreditava que poderia escalar qualquer montanha.
Eu sei que é irracional, mas era isso que eu realmente pensava. Na teoria, começar pelo mais difícil parece inteligente, mas na prática é muito arriscado. Para entender o motivo, é preciso saber o que faz Annapurna ser única entre as montanhas da Terra. Uma breve pausa nesse caos. Semanalmente no Patreon, compartilho vídeos exclusivos, análises ou histórias pessoais que não publico no YouTube. Veja os bastidores comigo na comunidade extrema do Patreon. Te espero lá. Veja o essencial sobre o Annapurna. Se 3 pessoas tentarem escalar e todas chegarem ao topo, estatisticamente, uma delas não volta para casa. Annapurna tem 6.545 metros e é o 10º pico mais alto do mundo. O nome, que em sânscrito significa deusa das colheitas, é irônico diante do que a montanha realmente colhe. Ela fica no Nepal, a cerca de 160 quilômetros a noroeste de Katmandu. Já mais de 12 mil chegaram ao topo do Everest, mas só cerca de 100 ao Annapurna, onde mais de 73 alpinistas morreram. A montanha não liga para sua experiência, não importa o quanto tente. No Natal de 1997, Anatoly Bukriv trabalhava na face sul do Annapurna quando uma grande cornija desabou acima dele. A avalanche destruiu tudo em seu caminho. Anatoly Bukriv foi um dos maiores alpinistas de alta altitude. Ele já havia chegado ao topo de 26 mil pés e foi reconhecido por salvar vidas no desastre do Everest em 1996, mas Annapurna o levou. Seu corpo jamais foi achado e ele não é a única lenda que a montanha já tomou. Em outubro de 2011, o alpinista sul-coreano Park Young-suk tentava escalar o Annapurna. Ele foi o primeiro a completar o Grand Slam do verdadeiro explorador, todos os picos de 8 mil metros. Ele já alcançou o cume do Everest 3 vezes. Sua última mensagem, enviada do alto do Annapurna, relatava quedas de pedras e piora nas condições. Depois, a comunicação cessou. Resgate encerrado após 10 dias de buscas. Park Young-suk sumiu no Annapurna e seu corpo nunca foi achado. Mais de 4 mil pessoas foram ao seu memorial. A história que melhor mostra o impacto do Annapurna é a da primeira ascensão, em junho de 1952. Maurice Herzog e Louis Lachenal foram os primeiros a atingir o topo de um pico de 26 mil pés ao chegar ao cume do Annapurna. Foi um momento histórico. Eles fincaram sua bandeira, tiraram suas fotos e então desceram para um verdadeiro pesadelo. Uma tempestade os atingiu durante a descida. Os alpinistas não acharam o acampamento na nevasca e passaram a noite em uma fenda, só com um saco de dormir, sem comida ou água. 2 semanas após chegarem em segurança, Herzog estava com mãos e pés destruídos pelo congelamento. O médico da expedição realizou amputações de emergência sem anestesia. Herzog perdeu todos os dedos das mãos e dos pés. Lachenal perdeu todos os dedos dos pés, escreveu Herzog mais tarde. Implorei para que a morte viesse e me libertasse. Eu tinha perdido a vontade de viver. Após a primeira ascensão, em 50, a montanha só foi escalada novamente, com sucesso em 1970. O trauma do ocorrido com Herzog e Lachenal foi tão grande que a fama assustadora da montanha impediu novas tentativas por 20 anos. O que faz Annapurna ser tão mortal é a combinação de fatores que criam uma tempestade perfeita de perigo, começando pelo terreno que a cobre. Em costas muito íngremes, entre 45 e 70 graus, acumulam neve, que permanece até desabar de repente. Em segundo lugar, a montanha possui siroques, grandes penhascos de gelo instáveis, segundo os alpinistas. Eles estão constantemente se movendo à medida que a geleira abaixo deles se desloca e, quando desabam, provocam avalanches que varrem tudo o que está abaixo. Em picos de 6 mil metros, o perigo geralmente está em uma ou 2 partes. No Everest, principalmente na cascata de gelo de Khumbu, você passa por ela. Embora a montanha siga perigosa, o risco de avalanche diminui bastante. No Annapurna, o risco de avalanche existe quase em toda a montanha, desde a saída até o retorno ao acampamento base, mantendo todos em perigo.
Esta é a montanha que Anurag escolheu para seu primeiro pico de 6.000 metros. A expedição dele foi organizada pela Seven Summit Treks, a maior operadora de turismo de montanhismo do Nepal. O guia principal dele era Shipal Sherpa. Dawa Dai Sherpa seria seu parceiro de escalada. No dia do cume, Anurag pretendia seguir a rota North Face, a mais usada no Annapurna. É o mesmo trajeto feito por Maurice Herzog na primeira ascensão em 1950. O trecho mais perigoso da rota fica entre o acampamento 2 e o 3. Lembra dos grandes penhascos de gelo suspensos que desabam sem aviso? É preciso escalar bem embaixo deles. Não há como evitar. Os alpinistas atravessam esse trecho rapidamente, torcendo para nada desabar. Escolher essa montanha já foi uma escolha muito arriscada para alguém escalando um pico de 6.000 metros pela primeira vez. Anurag tomou outra decisão que dificultou ainda mais. Tentou a escalada sem oxigênio suplementar. Por que ele fez isso? Sinceramente, não sei. Talvez fosse confiança, talvez fosse competição. Relatos dizem que ele decidiu isso ao saber que a alpinista indiana Baljit Kaur tentava escalar sem oxigênio na mesma expedição. Talvez ele achasse que, se ela conseguia, ele também podia. Escalar sem oxigênio é sempre muito mais difícil. Seus pensamentos ficam mais lentos. O corpo funciona abaixo do normal. E cada passo é exaustivo. Anurag chegou ao acampamento base em abril de 2023 e iniciou a aclimatação. Para quem não escala, é assim uma expedição a um pico de quase 8.000 metros. Você não simplesmente sobe direto da base até o topo, isso te mataria. O corpo precisa se adaptar ao ar rarefeito em grandes altitudes. Por isso, alpinistas montam acampamentos em diferentes alturas. O acampamento base fica na parte inferior, a cerca de 1.500 pés. Lá você descansa, dorme, come e se prepara. Depois, sobe ao acampamento 2 e passa uma noite. O corpo se adapta. Depois, você retorna ao acampamento base para descansar, sobe ao acampamento 2, cerca de 19.600 pés. Desce, sobe ao acampamento 3 mais alto e desce novamente. Esse ciclo pode durar semanas. Seu corpo já se adaptou e você faz o esforço final, subindo ao acampamento 4 a cerca de 22.400 pés. Você descansa por algumas horas e, perto da meia-noite, inicia a escalada final até o cume, a 26.545 pés. Anurag fez isso por semanas e, na noite de 15 de abril de 2023, realizou seu esforço final. Ele deixou o acampamento 4 à meia-noite e subiu para o cume. A noite no cume, para Anurag, começou quando ele deixou o acampamento 4 à meia-noite, usando lanterna de cabeça e seguindo o círculo de luz à frente. Tentei não pensar no vazio abaixo, com vento constante e cada respiração parecendo insuficiente, como se respirasse por um pano molhado. Ele estava fazendo tudo isso sem oxigênio suplementar e, para piorar, estava com uma tosse terrível que já o incomodava há dias, daquelas que sacodem o corpo inteiro toda vez que ataca. Anurag subiu durante a noite, hora após hora, um pé na frente do outro. Quando o sol nasceu em 16 de abril, ele escalava há mais de 12 horas e seguia. Às 3 da tarde, Anurag atingiu 26.000 pés. Ele estava a 100 pés do cume, cerca de um campo e meio de futebol. Ele via o topo do Annapurna e estava perto de alcançá-lo, podendo até fazer história. Mas havia um problema. Anurag não se movia bem. A tosse que o castigava à noite estava destruindo, mesmo a 6.000 pés de altura. Respirar era uma luta. Cada passo exigia tudo dele. Ainda havia a névoa mental. Privado de oxigênio, após dias em altitude extrema, seu cérebro começava a desligar e decisões simples tornavam-se impossíveis. Os pensamentos dele estavam se movendo, como se estivessem na lama, em algum momento durante aquele trecho final. Shipal Sherpa, guia principal de Anurag, o avistou nas encostas superiores e logo percebeu que algo estava errado. Ele se movia devagar, parecia fraco e desorientado. Então Shipal pegou o rádio. "Anurag Malu, isso é perigoso.
Se chegar ao cume às 5 da tarde, como vai voltar? Você precisa de energia. Ele estava certo, é 1 da tarde. Anurag estava a 150 metros do cume. No ritmo em que ele estava se movendo, ele não chegaria ao topo antes das 5 da tarde, no mínimo. E depois, ele teria que descer no escuro, sem oxigênio e já exausto, na parte mais perigosa da montanha. A mensagem era clara: volte agora. E Anurag atendeu por volta das 5 da tarde. Naquele momento, Baljit Kaur ainda subia ao cume e cruzou com Anurag descendo. Ela, depois, o descreveu como desanimado e chateado. E não é difícil entender por quê. Você imagina como foi tomar essa decisão? Ele passou meses treinando, semanas se aclimatando. Ele escalou por 13 horas seguidas. Estava a 150 metros do topo da sua primeira montanha de quase 8.000 metros, o pico. Ele escolheu porque achava que, ao escalar o Annapurna, poderia escalar qualquer coisa, mas teve que desistir. Deve ter ficado devastado. Mas ela percebeu outra coisa também. Anurag não conseguia prender o próprio mosquetão de segurança. Isso é uma tarefa básica, algo que qualquer escalador deveria conseguir fazer automaticamente. Mas seus dedos e cérebro não funcionavam bem após horas acima de 22.000 pés, sem oxigênio, por volta das 17h30 do dia 16 de abril. Após 17 horas e meia de escalada, Anurag e Dawa Dai Sherpa retornaram ao acampamento 4 a cerca de 22.400 pés. Em segurança, imagino que Anurag desabou naquela barraca, sentindo-se muito para baixo. A decepção deve ter sido esmagadora. Ao mesmo tempo, sentiu alívio por ter tomado a decisão certa. Ouviu seu guia, voltou quando precisava, estava vivo e seguro. O mais difícil já tinha passado. Ele só precisava descer ao acampamento base naquela noite. Anurag dormiu no campo 4 e, quando acordou na manhã de 17 de abril, provavelmente sentiu que o pior já tinha passado. Na manhã de 17 de abril, Anurag desceu do campo 4. Ele não estava só. Naquela manhã, um alpinista brasileiro chamado Moisés Fiamontini se juntou a ele, também tentando escalar sem oxigênio. Ele chegou a cerca de 40 metros do cume em 15 de abril, antes de voltar. Passou a noite no campo 3, mas decidiu descer. Ao mesmo tempo que Anurag, os três, Anurag, Dawa Dai Sherpa e Moisés, desceram a montanha juntos. Agora, aqui está algo importante para entender sobre descer em altitude extrema. Na verdade, é mais perigoso do que subir. Quando você está subindo, você segue focado, atento ao equipamento, mas na descida, sente o cansaço. Após dias de esforço, seu corpo desliga, o cérebro fica confuso sem oxigênio e ocorrem erros. Anurag já estava há 3 dias acima de 6.000 metros sem oxigênio suplementar. São 2 horas com o cérebro e o corpo dele funcionando em um ambiente onde os seres humanos não foram feitos para sobreviver. Cada passo para baixo exigia concentração, algo que ele mal tinha. Às 30 horas, às 15h de 17 de abril, os 3 alpinistas chegaram a uma seção vertical entre o acampamento 3 e o 2. Isso era comum. A rota tem trechos em que é preciso usar corda e descer de rapel pela montanha. Essa parte exigia um rapel de 2 metros para baixo, em um penhasco gelado no topo. No ponto de ancoragem, onde as cordas estavam presas à montanha, 3 cordas estavam penduradas. Moisés chegou ao ponto de ancoragem primeiro. Anurag pediu que ele fosse na frente. Moisés escolheu uma corda, checou a segurança, prendeu o descensor e desceu com segurança. Ao terminar, ele largou o equipamento e saiu. Era a vez de Anurag. Moisés olhou para cima, esperando Anurag descer, mas seu sangue gelou. Anurag não estava na corda que ele usou. Ele estava em uma corda diferente, e Moisés podia ver lá de baixo que havia algo errado com aquela corda. Ele começou a gritar: "Pare!" Moisés gritou para ele lá de cima, mas Anurag não parou. Ele continuou descendo. A corda continuava passando pelas mãos dele. Moisés gritou mais alto: "Pare! Olhe para a corda!" Mas Anurag não respondeu e continuou descendo. Moisés diria depois que ele estava olhando para baixo, mas eu não acho que ele estava vendo nada, porque aqui está o que Moisés entendeu naquele momento e que Anurag não entendeu.
A corda de Anurag não era de escalada, mas sim de carga, usada para transportar suprimentos e equipamentos na montanha. E as cordas de carga são diferentes das cordas de escalada, em um aspecto crucial. Uma corda de escalada adequada tem um nó de segurança na ponta de baixo. Então, mesmo que você, de alguma forma, desça até o final da corda, não pode escorregar acidentalmente para fora. O nó trava no seu descensor e te impede de cair. As cordas de carga são curtas e sem nó na ponta. Se descer até o fim, nada impede que você caia. Anurag continuou descendo pela corda, ela continuou passando pelas mãos dele. E, então, mais ou menos na metade do penhasco, a corda acabou e Anurag, num piscar de olhos, caiu do topo da montanha. Ele desceu 15 metros e se chocou com o gelo azul da montanha. O impacto foi forte e a queda continuou. Anurag imediatamente começou a deslizar. Seu corpo, mole e sem resposta, tombou e rolou pela encosta gelada. E então ele passou pela beirada. Abaixo daquela beirada havia uma fenda no gelo, uma enorme rachadura na geleira, como quando o gelo se parte em um lago congelado, exceto que essa rachadura vai fundo na montanha. Os alpinistas chamam essas rachaduras de fendas, e Anurag desapareceu em uma delas. Ele caiu mais 40 metros direito para essa escuridão, mais ou menos à altura de um prédio de 20 andares, indo fundo dentro do Annapurna. Moeses e Dawan, da Sherpa, correram até a beirada e olharam na fenda onde Anurag sumiu. Só havia escuridão, nada era visível. O Sherpa pegou uma corda, se inclinou o quanto pôde e chamou Anurag várias vezes, sem obter resposta. Sobre aquela parte da montanha, avalanches ocorrem o tempo todo. Quanto mais tempo ficassem, mais arriscavam a vida. Mas eles não podiam ir embora sem tentar tudo. Então, ficaram na beirada por muito tempo, chamando e esperando por um sinal. Finalmente, eles tiveram que aceitar o que já sentiam por dentro. Não havia mais nada que pudessem fazer na beirada daquela fenda. Eles precisavam descer, precisavam contar às pessoas o que aconteceu. Quando chegaram ao acampamento 2, Dawa, da Sherpa, pegou o rádio com as mãos trêmulas. Ele chamou Chapal Sherpa, que estava em um acampamento mais abaixo. Anurag caiu em uma fenda. Ele disse. Em minutos, Chapal acionou todos os protocolos de resgate que sabia. Ele contatou a seguradora da expedição e pediu equipamentos, cordas, parafusos de gelo e outros itens para resgate em fenda. Na noite de 17 de abril, poucas horas após a queda, um helicóptero partiu de Pokhara, Nepal, para o resgate. O piloto voou até o local, mas quando chegou lá, o tempo havia piorado. As nuvens encobriam tudo, a visibilidade era quase zero. Ele percorreu a área, mas não viu nada. Precisaram esperar até a manhã seguinte no acampamento base. Todos sabiam que Anurag estava naquela fenda na montanha. Moesi sabia o local exato e podia mostrá-lo no mapa. Mas saber onde alguém está e conseguir alcançá-lo são duas coisas muito diferentes. Na manhã do dia 18 de abril, 2 Moeses subiram no helicóptero. Ele mesmo. Ele viu Anurag cair. O helicóptero voltou à montanha, Moeses indicou o local e o piloto chegou o mais perto possível do ar, rarefeito. Todos na aeronave examinavam a neve e o gelo em busca de sinais, roupas ou equipamentos, mas não encontraram nada. Chapal Sherpa formou uma equipe de resgate em terra, reunindo as cordas disponíveis, mas a maioria tinha apenas 30 metros. Anurag estava a 40 metros de profundidade e precisavam de cordas maiores. Comunicaram-se por rádio com o acampamento 3, pedindo cordas extras. A equipe de resgate começou a subir de volta até o local. O plano era ancorar as cordas no topo e descer de rapel pela fenda para realmente alcançar Anurag. Foram ao local, verificar se ele ainda estava vivo, montaram o sistema de ancoragem e ouviram o estrondo de uma avalanche. Eles quase não saíram antes da neve cair. Enquanto essa tentativa de resgate acontecia, equipamentos especializados estavam sendo reunidos em Katmandu. Câmeras térmicas que podiam detectar calor corporal através da neve, detectores de dióxido de carbono, detectores de metal e drones. Fiquei preso no aeroporto por burocracia. Enquanto Anurag estava enterrado na montanha em 18 de abril, terceiro dia,
outra avalanche atingiu a área. A neve fresca enterrou ainda mais. Quase todas as expedições já tinham deixado o acampamento base, pois a temporada de escalada acabara. O local estava assustadoramente silencioso, restando só um esqueleto. A equipe ficou com 5 Sherpas e os poloneses Adam Bilek e Mariusz Hattala. Adam Bilek já tinha reputação no montanhismo. Em janeiro de 2018, ele realizou um resgate, considerado impossível, ao alcançar a alpinista francesa Elisabeth Rivol a 6.200 metros no Nanga Parbat. No inverno, ele escalou à noite em condições letais para salvá-la. Depois, Chang Dawa, Sherpa, da Seven Summit Tracks, se aproximou dele. Todos sabiam da situação. Após 24 horas, a 5.970 metros sem comida ou água, o corpo falha em 8 horas. Após 2 horas, órgãos falham e livros de medicina indicam que não há razão para buscar sobreviventes. Você está recuperando um corpo. Na manhã de 20 de abril, 4º dia, a equipe de resgate se reuniu no acampamento base. Antes do amanhecer, a equipe de Sete preparou o equipamento para uma extração técnica em fenda. Adam fez algo que se revelaria mais importante do que pensavam. Ele trouxe uma corda de 70 metros, enquanto a maioria dos alpinistas usa cerca de 60 metros. A corda de Adam era 10 metros mais longa. Às 6 da manhã, um helicóptero os levou do acampamento base e os deixou acima do acampamento 2. De lá, caminhamos cerca de 20 a 30 minutos até a fenda. Ninguém falou muito, todos sabiam que não era um resgate, mas uma recuperação. Ao chegarem, viram a rachadura no gelo onde Anurag sumiu. Adam e Mariusz montaram o sistema de ancoragem. No topo, parafusos de gelo fixados na superfície congelada, cordas com mosquetões e um sistema de polias criado por Mariusz capaz de içar um corpo. Adam segurou a corda, foi até a beirada e desceu devagar, pé por pé. A corda escorregava em suas mãos enquanto ele ia pela escuridão. Adam desceu 130 pés e sua lanterna iluminou algo no fundo. Uma forma e um toque de amarelo contra o gelo azul indicavam um traje de cume. Ele desceu e começou a inspecionar, vendo que era exatamente o que esperava. Uma figura deitada entre paredes de gelo, encolhida quase em posição fetal e coberta por neve. Era Anurag, claramente sem vida. Adam removeu a neve com as mãos enluvadas, revelando mais do traje amarelo. Mas enquanto continuava fazendo isso, viu algo que fez um arrepio percorrer seu corpo e não tinha nada a ver com o frio. O peito de Anurag se movia lenta e ritmicamente, quase imperceptível. Adam não conseguia verificar o pulso por causa de todo o equipamento. Então, fez outra coisa. Ele se abaixou, abriu os olhos da pessoa e apontou sua lanterna de cabeça diretamente para eles. As pupilas reagiram à luz e os olhos piscaram. Eu pensei, uau, disse Adam. Ele está vivo, 40 metros acima, na superfície, onde o restante da equipe aguardava. Adam pegou o rádio e disse, ele está vivo. Ninguém acreditava. 2 horas, 3 dias sem comida ou água. A 5.980 metros de altitude, sob a neve, no fundo de uma fenda de 70 metros na montanha mais perigosa do mundo. De algum modo, Anurag Malu ainda respirava. A extração demorou mais de 1 hora até puxarem Anurag para a superfície. Um helicóptero já estava a caminho. Sobit Gushan aguardava a chamada. O helicóptero pousou próximo à fenda. Eles colocaram Anurag dentro e, enquanto a aeronave decolava e fazia uma curva em direção a Pokhara, no Nepal, Sobit depois disse algo que explicou o quão perto aquilo tinha sido. Se chegássemos meia hora depois, alguns ficariam presos nos acampamentos altos. A janela de tempo se fechava por relatos de nova avalanche. Não conseguiriam voar, Anurag ficaria preso na montanha. Foi um resgate em 1 milhão. O helicóptero pousou no Hospital de Ensino Manipal, em Pokhara, às 8 da manhã, em 20 de abril de 2023. Mas o chefe de emergência, Dr. Ashin Subed, aguardava com más notícias. Ao ver Anurag sair do helicóptero, seu coração afundou. A temperatura corporal
central de Anurag estava tão baixa que não podia ser registrada pelos equipamentos do hospital. Seu traje de montanhismo estava coberto de gelo e precisou ser cortado. Sua pele estava cinza. Quando verificaram os sinais vitais, não havia batimentos cardíacos, nem respiração. A equipe médica imediatamente começou a RCP. Eles trabalharam nele por 30 minutos, com compressões torácicas, medicação, tudo o que podiam fazer, mas nada funcionou. Após 30 minutos, o Dr. Subid seguiu o protocolo e declarou Anurag Malu morto ao chegar. Era o fim. A equipe interrompeu as compressões, alguém anotou o horário, e o Dr. Subid tirou as luvas para buscar Ashish Malu, irmão de Anurag, que aguardava em outra sala. Ashish olhou para cima. Quando o Dr. Subid entrou, Ashish pôde ler em seu rosto, antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. "Sinto muito", disse o Dr. Subid. "Fizemos tudo o possível, mas seu irmão se foi." Então Ashish disse algo que o Dr. Subid jamais esqueceria. Não. Dr. Subid explicou sobre parada cardíaca, hipotermia e como o corpo se desliga após esse trauma. Ashish o interrompeu. "Se ele sobreviveu 2 horas nas montanhas, como você conclui em 30 minutos que ele está morto?" O Dr. Subid foi direto com ele. Mesmo que por algum milagre o coração de Anurag voltasse a bater, a falta de oxigênio provavelmente já tinha causado danos cerebrais graves. "Eu não me importo", disse Ashish. Houve um longo silêncio entre eles. Então o Dr. Subid fez uma pergunta. "Me diga até que horas devo fazer RCP no Anurag. Depois disso, eu paro." Ashish não hesitou. 5 horas. Relatos dizem que um familiar consultou um telepata, que previu que Anurag ressuscitaria em 5 horas. Se o Dr. Subed sabia ou não, ele concordou, e a equipe reiniciou a RCP. 1 hora, 2 horas, nada. 3 horas. Dr. Subed admitiu que a equipe estava exausta após 4 horas. Mesmo sendo estudante de ciência, acredito em milagres. Mas sem o Ashish, eu teria desistido antes. Após mais de 4 horas de RCP contínua, surgiram sinais no monitor e o coração de Anurag Malu voltou a bater sozinho. Ele respirou pela primeira vez. A sala silenciou, só o bip do monitor cardíaco se ouvia. Ninguém acreditava no que via. O Dr. Subed, que já atendeu milhares de pacientes e declarou muitos mortos, presenciava um homem ressuscitar. Na medicina de emergência, disse que só se confirma a morte após o paciente estar aquecido. Em casos de hipotermia grave, o frio extremo desacelera drasticamente o seu metabolismo e o seu cérebro precisa de menos oxigênio. Seus órgãos podem sobreviver a condições que normalmente te matariam em minutos, mas o frio que prendeu Anurag naquela fenda fez o oposto, na verdade, preservou ele. Isso fez seu corpo entrar em hibernação, protegendo cérebro e órgãos sem batimentos cardíacos. O que seria um simples caso de hipotermia virou uma das ressuscitações por RCP mais bem-sucedidas e longas da história da medicina. Mas Anurag ainda não estava fora de perigo, nem de perto. Ele estava vivo, mas mal. Sua temperatura corporal central ainda estava perigosamente baixa. Seus pulmões haviam inchado devido às mudanças de pressão e ao trauma. Seus rins não estavam funcionando e seu fígado estava danificado. Todo o lado direito do corpo, pressionado no gelo por 2 horas, estava com graves queimaduras de frio e os pés ficaram pretos. Naquela mesma noite, eles o transferiram de helicóptero militar para o Hospital Nepal Mediti, em Katmandu, uma instalação melhor equipada para lidar com o seu nível de trauma. Anurag ficou em coma por 12 dias. Parte disso foi natural, parte induzida por medicamentos. Em maio, Anurag recuperou a consciência. Ele abriu os olhos e viu seu irmão Ashish sentado ao lado da cama. Ashish descreveu esse momento depois como uma sensação que não pode ser explicada. "Só lembro de cair na fenda", diria Anurag mais tarde. "Perdi as memórias dos 3 dias na fenda e dos 7 ou 8 primeiros dias de internação. Em 11 de maio de 2023, uma ambulância aérea levou Anurag ao AIIMS Delhi, principal centro de trauma da Índia. Aqui começava
a verdadeira luta pela recuperação. Os médicos avaliaram os danos, que eram extensos. Entre maio e setembro de 2023, Anurag fez ao menos 7 cirurgias importantes, como amputações e enxertos de pele. Aproximadamente 50% da pele dele teve que ser substituída. O fato notável é que mesmo com falta de oxigênio, hipotermia e 4 horas sem batimentos cardíacos, o cérebro dele ficou intacto. Isso já foi um milagre. A maioria das pessoas com esse nível de falta de oxigênio sofre graves danos cerebrais. Mas Anurag pensava com clareza, lembrava quem era, reconhecia a família e sua mente funcionava, mas seu corpo não respondia. Anurag perdeu toda a memória muscular. Ele precisou reaprender a ficar em pé, andar, subir degraus, segurar garfo para comer e caneta para escrever o nome. Nos 5 primeiros meses, ele não falava por causa de um tubo na garganta para respirar. Em 13 de junho de 2023, no aniversário de 35 anos, Anurag seguia na UTI. Ele gravou uma mensagem de voz, suas primeiras palavras em meses. "Muito obrigado pelo apoio incrível", disse ele, com voz fraca e rouca. "Não teria chegado até aqui sem suas boas energias. Mando isso da UTI em Delhi, no meu 35º aniversário, que ele chamou de seu renascimento, seu segundo nascimento. A recuperação seguiu lenta e dolorosa até cerca de 23 de novembro. Depois de 100 dias, Anurag Maloo finalmente voltou para casa em Rajasthan. Ele já anda e corre, mas correr 30 metros o deixa ofegante. Seus órgãos funcionam normalmente. Apesar do trauma, ele recuperou parte do peso, mas o mais notável foi além da melhora física. Durante os 100 dias nos hospitais, Anurag não desenvolveu TEPT, nem tem pesadelos de cair ou ficar preso no gelo. Ele chama isso de crescimento pós-traumático. "Isso realmente mudou minha vida", diz ele. "Minhas cicatrizes fazem parte da minha identidade e de quem sou." Quando lhe perguntam sobre Annapurna, ele não fala da montanha com raiva ou medo, mas com reverência. "A montanha me protegeu", diz ele. Abrigado das avalanches e do frio em seu interior, ela me devolveu para casa. A montanha-mãe me guardou. As imagens da GoPro na fenda ainda não foram divulgadas. Ele está guardando para um documentário previsto para 2026. E quando perguntam se vai escalar de novo, Anurag não hesita. "Sim, com certeza. Voltarei ao Annapurna e a outras montanhas. Este é meu pensamento ao olhar para essa história." Anurag Maloo sobreviveu devido a uma série de impossibilidades, muitas vezes por motivos inexplicáveis. Coincidências improváveis se alinharam. O companheiro de escalada viu a corda escolhida e indicou a localização exata. As paredes da fenda bloquearam o vento que mata alpinistas expostos em poucas horas. Adam, por acaso, tinha uma corda exatamente 9 metros mais longa do que o padrão, longa o suficiente para alcançá-lo. Seu irmão recusou a declaração de óbito e exigiu que os médicos continuassem. Se algum elo da corrente falhar na RCP, Anurag Maloo vira só mais um nome na lista do Annapurna. A montanha que já matou lendas decide mandar alguém de volta para casa. Eu sou uma pessoa bastante racional, mas ao considerar tudo o que precisou acontecer para Anurag sobreviver, é difícil não pensar se havia algo além ou se foi só uma sequência de eventos aleatórios que se alinharam. O que você acha? Comente aqui. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.